Olá, nessa aula a gente vai falar sobre espectrometria de massas e conceitos básicos da espectrometria de massa nessa aula, e eu tenho uma outra aula que a gente vai tratar um pouco mais de detalhe as formas como a gente trabalha com espectro de massas e o que a gente chama de analisador de massas. Tá? Eu trabalho já há um bom tempo com espectrometria de massas. No meu caso, a gente trabalha com espectrometria de massas para estudo de mecanismos de reação, para estudo de fármacos, de metabólito de fármacos, mas a espectrometria de massas é um campo muito rico e muito amplo. Então é sempre difícil dar uma aula de fundamentos básicos de espectrometria de massas, porque a gente tem algo muito grande para cobrir. Então o que eu fiz nessas aulas foi pegar realmente a parte mais fundamental, mais básica, para quem nunca viu espectrometria de massas poder entender o assunto. E eu coloquei na descrição do vídeo uma bibliografia comentada que cobriria vários pontos da literatura de massas que são importantes nas várias áreas de utilização da espectrometria de massas. Tá? Então, essa aula, na verdade, está dividida nessas duas partes, onde hoje a gente vai ver a parte um pouco mais histórica e mais básica, e na próxima aula um pouquinho mais detalhes dos analisadores de massas. Eu espero que com essas duas aulas a gente consiga tratar bem todos os assuntos mais comuns de espectrometria de massas e para que isso sirva como uma introdução para qualquer outro assunto em espectrometria de massas que vocês tiverem que estudar. Bom, a espectrometria de massas, na verdade, começa como uma ferramenta de um físico, né? O Thomson, ele utilizou o que seria agora o avô, né, da espectrometria de massas, em 1897, para justamente identificar o elétron. E o que ele fez, ele é considerado o pai da espectrometria de massas por causa disso, foi utilizar o que a gente chama agora de um tubo de raio catódico, né? Tinham vários experimentos sendo feitos com esse tipo de tubo. E o que ele utilizou foi um tubo onde essa região aqui tinha uma pressão extremamente baixa, vou falar que a pressão é zero, mas obviamente não é zero, é uma pressão baixa. Ele gerava nessa região inicial aqui algum feixe de elétrons, no caso, mas de partículas fundamentais, e acelerava essas partículas para essa região. Então a ideia aqui é que se eu tenho um eletrodo e eu aplico um potencial negativo, eu vou ejetar desse eletrodo espécies que tenham carga negativa. Eu tenho nessa região dois eletrodos, que nesse caso aqui estão aterrados, mas se você pensar, eles têm carga positiva em relação à espécie que está saindo, que é o elétron. Tá? Eles vão atrair essa espécie que vai entrar nesse tubo e vai seguir praticamente reto, tá? É difícil desenhar uma linha reta aqui, mas entenda que isso aqui é uma trajetória reta para dentro dessa região. Como a pressão é baixa e você não tem muita colisão, o que vai acontecer nessa região é que se, por exemplo, essa placa de baixo tiver um potencial negativo e essa placa de cima com potencial positivo, esse feixe de elétrons, por ter a característica negativa, vai defletir para essa direção e, em vez de ir em linha reta, vai vir aqui nesse caso para cima e vai colidir nesse ponto aqui do aparato. Aqui, o que você pode fazer é usar uma escala que seja sensível a essas partículas que estão chegando. Então, uma escala que fluoresce. Tá? Então, tem um material, uma tinta que fluoresce, isso aqui brilha e você consegue ver se a carga positiva é aplicada nesse potencial positivo aplicado nesse eletrodo, o elétron, esse feixe fundamental, é desviado para cima, e se você inverter isso, obviamente, ele vai ser desviado para baixo. Tá? E aí eles perceberam uma relação entre os potenciais, né, o valor do potencial que é usado nessa região, e as partículas que são de fato geradas aqui. E o que eles perceberam, na verdade, é que a trajetória, ou seja, a direção que esse feixe ia chegar, dependia da relação massa-carga da espécie que foi gerada. Né? Se você conhece a carga, você sabe automaticamente qual que é a massa dessa espécie. Por causa disso que o Thomson ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1906. Depois disso, alunos do Thomson, na verdade, eles tentaram melhorar esses instrumentos
para fazer medidas de outras partículas fundamentais da matéria. Tá? E aí dá para ver que em 1922 o Aston, por exemplo, ganhou, né, um dos alunos dele ganhou o Prêmio Nobel também em 1922 na Química, por justamente ter ajudado na identificação do neônio. O que acontece é que os átomos têm isótopos diferentes, né? Então eu posso ter um neônio com isótopo 20 e um neônio com isótopo 22. Na época, eles achavam que essa espécie aqui, que é o neônio com isótopo 22, fosse uma espécie nova, tá? Alguma espécie nova desconhecida com massa 22. Mas, na verdade, o que o Aston mostrou com esse tipo de aparato era que se tratava de um isótopo do próprio neônio. Tá? E como é que funciona isso aqui? É o mesmo equipamento que a gente viu no início. Tá? A espécie era gerada, era acelerada aqui para dentro desse instrumento, defletia nessa região, essa região então separava a trajetória das espécies, e essa trajetória era diferenciada. Tá? Lembrando nesse caso, para gerar as espécies, como agora eu estou trabalhando com elementos diferentes não elétron, eu tinha uma outra forma de gerar, mas a gente já discute como essas espécies são geradas. Tá? Então, se eu tenho uma mistura de neônio 20 e neônio 22, eles vão fazer trajetórias diferentes. Aqui no final, era possível tirar uma foto, na verdade, né? Um papel fotográfico que era fotossensível. Então, quando esses feixes chegavam, eles sensibilizavam o papel fotográfico, você via essas marcas que estão aqui, tá? O nome disso era chamado de parábola, justamente porque se você olhar esses dois aqui, eles formam como se fosse uma parábola, tá? E cada elemento, cada relação massa-carga, na verdade, dá uma parábola diferente. Então, essa parábola aqui seria a parábola do mercúrio com carga mais. E essa aqui de baixo, perdão, essa daqui, seria a do mercúrio com carga 2 mais. Justamente porque a relação massa-carga, a gente costuma anotar a carga como Z, tá? É diferente. Aqui no meio são todas as espécies que não são defletidas com os potenciais utilizados, que passam direto e sensibilizam todo o filme. Tá bom? Então, isso que a gente chama de espectrógrafo de massas, não espectrômetro. Tá? Mas a ideia do espectrômetro de massa moderna é praticamente a mesma. Tá bom? A única diferença é que a gente usa o papel fotográfico aqui para anotar quais são os íons que estão chegando até o final desse aparato. Okay? Então, qual que é a ideia? E essa figura eu peguei, né, justamente da internet, porque é uma figura bem interessante, mas eu vou fazer uma modificação no próprio slide. A ideia é que, se eu tenho algum sistema aqui que gera um feixe de moléculas positivas, tá? Então, como é que você pode fazer isso? Entra aqui com uma seringa, tá? A seringa vai ficar mal desenhada, mas dá para entender o que eu quero dizer com isso. Entra aqui com uma seringa, ficou muito mal desenhada, mas tá bom. Tá? Então, você tem sua amostra aqui, você injeta essa amostra aqui dentro. Essa região aqui está em vácuo, uma pressão baixa, tem algum elemento que esquenta isso para vaporizar a sua amostra, e você tem aqui o que a gente chama de uma fonte de elétrons. Tá? O que é isso? É um filamento de uma lâmpada de tungstênio, por exemplo. Tá? Se você aquece uma lâmpada de tungstênio, ninguém tem mais lâmpada de tungstênio em casa, né? Poucas pessoas têm, mas essa lâmpada fica incandescente e ela fica ejetando elétrons. Então você tem elétrons que são ejetados aqui, esses elétrons geram espécies, normalmente a gente está preocupado com uma espécie com cargas positivas, tá? Mas a gente vai discutir isso em detalhe daqui a pouco. Se eu tenho duas placas que aceleram essa espécie para dentro de um espectrômetro de massas, se passa numa região, por exemplo, que eu tenho dois eletrodos que eu consigo variar o potencial, nessa região as trajetórias vão ser diferentes e eu detecto aqui com papel fotográfico vários pontos onde eu estou lendo a chegada de íons de relação massa-carga diferente. Tá? Isso é como funciona um espectrógrafo. Se eu quiser transformar isso no espectrômetro de massas, o que eu tenho que fazer é o quê? Coloco, por exemplo, coloco uma fenda aqui que vai deixar só com que uma espécie passe num determinado momento. Tá? Então, a mesma coisa, a espécie foi gerada, ela é separada aqui para as suas trajetórias, só que uma só consegue passar. Quanto menor essa fenda que está aqui, maior vai ser a resolução do seu instrumento, de certa forma. Okay? E aqui, em vez de ser um detector que é um papel fotográfico, o que a gente usa vai ser um outro detector que é um contador de íons. Tá?
Daqui a pouco eu mostro como é que é esse contador de íons. Mas ele funciona contando toda vez que chega uma espécie aqui, ele dá um sinal elétrico que a gente consegue colocar como intensidade relativa, que é o que está nesse diagrama. Tá? Então o que você vai fazer? Em vez de você detectar todo mundo chegando ao mesmo tempo aqui no seu detector, você vai, num determinado instante, permitir a chegada só de uma espécie. Em vez de você ficar movendo essa fenda de posição, você pode deixar esses eletrodos, vamos supor que isso aqui era positivo e isso aqui era negativo. Tá? Então, as espécies vão ser mais atraídas pelo positivo aqui, as espécies positivas vão ser repelidas pelo potencial positivo e atraídas pelo potencial negativo. Tá? Se eu mudo esse potencial, deixo isso aqui 2 vezes maior, tá? Só para notar isso, 2 vezes maior aqui, eu vou defletir mais as moléculas. Então pode ser que esse feixe que estava conseguindo passar, ele seja defletido mais para baixo aqui agora, esse aqui um pouco mais para baixo, esse um pouco mais para baixo, e esse aqui de cima que não passa, agora começa a passar. Então se eu vou anotando a intensidade de sinal que chega no meu detector em função do potencial elétrico que eu estou aplicando, que é o que eu estou indicando aqui, cada momento eu vou ver chegando no meu detector um íon, né, que está fazendo uma trajetória diferente. Então, se eu vou varrendo isso, vou aumentando o potencial elétrico, eu não vou ver íon nenhum chegar, de repente vou detectar alguma quantidade pequena de íon chegando, de repente uma quantidade um pouco maior de íon chegando, passo uma região onde eu não tenho muita coisa, de repente eu tenho mais íons que estão chegando e por aí, e assim por diante. Né? Se eu coloco uma espécie que eu sei a relação massa-carga, eu consigo calibrar isso de potencial elétrico para valor de massas. E lembra que isso é só um exemplo de como você poderia fazer um espectrômetro de massas, tá? Tem formas diferentes. E aí o que você consegue é justamente esse diagrama que está aqui, esse diagrama que está aqui, que é um diagrama que te dá, na verdade, a intensidade de sinal, que a gente chama de intensidade relativa, por relação massa-carga, que é justamente um espectro de massas. Tá? Então, a diferença do espectrógrafo é que aqui cada um é determinado individualmente. O que eu poderia fazer é colocar um detector para cada uma dessas trajetórias, que é uma das estratégias que a gente pode usar. Eu poderia andar com essa fenda aqui, o que não seria tão simples, muito mais fácil mudar o potencial elétrico e por aí em diante. Tá? O que esse diagrama me mostra? Que eu tenho, por exemplo, vou só contar aqui, isso aqui é a relação massa-carga 45, tá? Então, se eu... e essa aqui seria 31, tá? O que isso me mostra é que nessa amostra eu tenho basicamente metade da intensidade, né? Só que se for isso aqui uma parte, isso aqui é 1:2 aqui. Eu tenho metade da intensidade da espécie que tem relação massa-carga 45 em relação à espécie que tem massa-carga 31. Eu não sei o que é, tá? Mas eu tenho alguma coisa X cuja relação massa-carga, vou fazer uma tabela aqui, a massa-carga é 45 e uma espécie Y que a relação massa-carga é 30. Tá? Normalmente, essas espécies, do jeito que foi feito aqui, tem carga 1+. Então, com isso, a gente pode começar a... 31 aqui, né? Perdão. Com isso, a gente pode começar a sugerir o que seriam essas espécies, tá bom? Essa que é a ideia. Então, você tem uma mistura de 10 espécies diferentes, supondo que cada uma me dá um íon específico, eu conseguiria identificar essas espécies, tá bom? Como é que eu conto as espécies que chegam lá? Então, talvez, vendo o espectrometria de massa, vocês já ouviram falar de uma fotomultiplicadora, mas é justamente isso que a gente usa, uma fotomultiplicadora. Na hora que os íons atingem essa fotomultiplicadora, cada eletrodo tem uma diferença de potencial. Então, você chega até a diferença de potencial na casa de kV, 2 kV ou 7 kV, 8 kV, depende muito da construção. E o que acontece é que um íon que chega é capaz de arrancar um elétron e você tem uma multiplicação desses elétrons em cada um desses eletrodos. Né? Então, se você tem um elétron que foi arrancado nesse primeiro instante, bateu nessa placa, ele arranca 2 elétrons vão arrancar 4, e isso vai se multiplicando, até que no final você tenha uma quantidade de elétrons suficiente para a sua eletrônica detectar. No final aqui, tudo se passa como se fosse o que a gente chama de um copo de Faraday. Tá? Então você tem um coletor que está ligado num amperímetro aqui, tá? Isso aqui é um amperímetro, e esse copo está aterrado. Se você chega com uma carga elétrica aqui, por exemplo, um elétron, esse elétron vai correr por terra e vai gerar uma carga elétrica aqui.
Se for um elétron só, essa carga elétrica é difícil de ser detectada. Tá? Mas se você multiplica isso e você tem muitos elétrons, né? Um elétron que a gente já tinha mais N elétrons, você tem uma carga muito grande, suficiente para detectar. Obviamente tem uma eletrônica que amplia isso aqui. Isso aqui a gente chama de um detector discreto, porque os eletrodos são separados, né? Então você tem um eletrodo aqui, separado do outro eletrodo aqui, separado de outro eletrodo aqui. Ou o nome comercial que é Channeltron, que é um detector contínuo. Então você vê que ao longo do detector você tem uma diferença de potencial e ele se comporta exatamente da mesma forma. Tá? As duas formas são utilizadas. Tá bom? Então esse aqui seria um contador de íon. Um outro contador de íon interessante, e eu já aproveito para citar isso porque ele vai aparecer em outros instrumentos e para algumas outras aplicações, é o que a gente chama desse Microchannel Plate, ou MCP. Tá? Que é uma placa, imagina uma placa com dimensões nanométricas, então você vê que isso aqui está na faixa de 10 micrômetros, tá? Com vários buracos aqui nessa placa. Então você consegue gerar esse material com essas várias placas. Tá? Cada buraco aqui vai se comportar como se fosse uma fotomultiplicadora, né? Um multiplicador de íons aqui, como eu mostrei no slide anterior. Então um íon chega, gera 2 elétrons, mais 2 elétrons e por aí vai. Você tem essa cascata de elétrons caindo. A vantagem desse sistema é que se um íon bater nesse orifício que está aqui, ou nesse orifício que está aqui, eu conseguiria, se eu medisse separadamente qual que é a quantidade de elétrons saindo aqui embaixo, tá? Em pontos diferentes, eu conseguiria identificar exatamente em que região o íon chegou nesse detector. Então eu conseguiria fazer imagem com isso. Tá? Então imagina o seguinte, seria equivalente a essa montagem que está aqui do lado. Tá? Eu teria uma placa dessa montada aqui em cima, eu cheguei com um sinal nessa região aqui, por exemplo, da placa. Nessa região da placa tem essa cascata de elétrons que alimentam, nesse design aqui, tá? Essa camada aqui, que é o material fluorescente. Esse material fluorescente gera luz, ele brilha, e com uma faixa não, né? Com um cabo de fibra ótica, essa luz é guiada para um pixel específico nesse elemento que é um CCD, que é basicamente uma câmera de celular. Então, se eu cheguei com um elétron nessa posição, com íon, um fóton, tanto faz, nessa posição, ou se eu cheguei com um fóton nessa posição, eu consigo identificar exatamente aonde ele foi gerado. Isso é importante se eu quisesse mapear, por exemplo, formato dessas nuvens de íons que estão chegando. Tem alguns experimentos, por exemplo, espectro fotoeletrônico, que a gente vai usar esse tipo de sistema para achar realmente qual é a distribuição espacial desses íons. Tá? Então, se eu tenho um detector que só, como no slide anterior, que ele vai me dar por uma certa relação massa-carga, ele me daria um certo sinal. Tá? Um MCP ele me daria o mesmo tipo de espectro, né? Uma relação massa-carga, eu tenho uma certa intensidade, só que se eu quisesse ver os dados que geraram essa intensidade, eu teria um mapa que me daria em X e Y como que foi a distribuição de íons aqui. Tá? E essa distribuição de íons pode ser usada, por exemplo, para você medir de onde esses elétrons, né, que constituem, que geraram essa espécie, de onde eles saíram. Você consegue fazer imagens para tentar ter uma ideia do orbital, de onde eles saíram, por aí vai. Então esse tipo de detector também é interessante. Algumas vezes eles são usados simplesmente como um detector, porque eles são extremamente rápidos, tá? Outras vezes eles são utilizados para, de fato, fazer imagem. Mas o que importa dessa discussão toda, independente do detector, é que se eu faço alguma coisa que separa a trajetória dos meus íons, que é o que a gente vai ver em detalhes na próxima aula, que são os analisadores de massas, tá? E eu coloco algum aparato aqui que consegue detectar e contar quantos íons estão chegando, eu consigo gerar um espectro de massas como esse, tá bom? Então isso seria o espectro de massas, seria um espectro de massas. Um espectro de massa moderno está dividido nesses componentes que estão aqui. Tá? Tem um componente de introdução de amostra e como você gera os íons, que a gente vai ver nessa aula. Um componente que a gente chama de analisador de massas, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. E a parte do detector aqui, que eu não vou tratar muito, a gente já descreveu um pouco, tá? Mas tem bastante coisa dentro desse tópico aqui até para ser discutida. Importante dizer que, classicamente, a fonte de íons, o analisador de massas e o detector de íons estão dentro de uma região de alto vácuo. Tá? Alto vácuo não, perdão, deixa eu dar um termo correto aqui. Uma região de vácuo, tá bom?
Algumas outras fontes de íons, que é o que está aqui, elas ficam fora da região de alto vácuo, tá? Então aqui ainda seria com uma pressão atmosférica. Mas depende muito da fonte que a gente está falando. Então a gente vai ver isso aqui na aula de hoje, tá? Mas classicamente o que você tem é isso. O mais importante disso é que o analisador de massas tem que ficar dentro da região de vácuo. Por que ele tem que ficar dentro da região de vácuo? Porque se você tem espécies andando e colidindo com uma pressão grande de fundo, a trajetória delas vai mudar. E se a trajetória muda, você tem problemas para detectar quem deveria ter cada trajetória, ok? Por que é importante a gente tratar de espectrometria de massas? Então, esse aqui é um slide para convencer vocês que vale a pena estudar isso aqui, mas é um tanto quanto estranho falar disso, já vai ficar claro o porquê, tá? Eu posso falar que a espectrometria de massas, sem exagero, é uma técnica universal, é uma técnica rápida, é uma técnica precisa, seletiva, sensível, permite a identificação da espécie, não só a quantificação, também a quantificação. Eu consigo miniaturizar isso, então tem alguns espectrômetros de massa que tem o tamanho de um celular, tá? Então eu consigo miniaturizar, tem espectrômetros de massa que foram mandados em sondas, é uma técnica robusta, então você pode mandar ela para o espaço, ela vai trabalhar para sempre, tá? Eu consigo utilizar isso com outras técnicas, consigo deixar isso automatizável e essa linha aqui, que é um pouco discutível, é para todos os bolsos, tem espectro de massa de todo tipo de preço, todo tipo de uso, tá? Diferente de um espectrômetro VVIS, por exemplo, ou um espectrômetro de ressonância, eu tenho diversos equipamentos diferentes para usos diferentes. Então, se você quiser um equipamento que seja rápido e que permita a identificação estrutural, que a gente vai usar, por exemplo, é um Ionotrap 3D, um Ionotrap 3D seria um indicado, a gente vai falar o que é isso em detalhes, tá? Se eu quero uma técnica que é sensível para permitir a quantificação, eu vou usar um outro tipo de instrumento, que é um triplo quadrupolo, e por aí vai. Então, para você poder escolher o instrumento que você usa e saber detalhes dele, a gente tem que discutir em detalhes, né, em certo nível de detalhes, quais são as fontes de íon que eles estão usando, porque isso vai mudar o tipo de aplicação que você consegue fazer. Que seletor de massa você tem? É o que eu vou focar nessas duas aulas. Então, no começo eu vou dar uma introdução de como você pode usar esses dados de espectrometria de massas para tirar informações estruturais, descrever um pouco essa questão das fontes e dos seletores de massa, mas eu ainda volto a dizer, se você tiver que estudar em detalhes para identificação, tem naquela bibliografia que eu deixei na descrição do vídeo algumas indicações de bibliografia para você estudar, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa discutir é como que a gente gera os íons que a gente tem interesse em identificar. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma molécula de etanol, que é o que está desenhando aqui, tá? Uma molécula de etanol. Eu descrevi que uma das formas de ionizar, que a gente chama de ionização por elétrons, ou como eu aprendi, eu ainda acabo chamando isso de impacto eletrônico, é você usar um filamento, então um filamento que é uma lâmpada, e esse filamento vai emitir elétrons, e esses elétrons vão acabar ionizando sua amostra. Então, na prática, o que a gente fala é que você pega uma molécula de etanol que está aqui, tá? Essa molécula de etanol, eu atiro nela um elétron gerado por um filamento, como eu tentei desenhar ali, tá? O que acontece é que ela arranca um elétron dessa molécula de etanol, tá? Então, essa molécula de etanol tinha par de elétron que no oxigênio, ela arrancou, fica uma carga positiva, porque saiu uma espécie negativa, e eu gero 2 elétrons aqui no final. Se a gente avaliar isso em detalhes, o que acontece é que você tem sua molécula, que representou o etanol aqui, eu atiro um elétron de alta energia, que é o que esse asterisco aqui está significando, tá? Normalmente a gente usa 70 eletronvolts, que em quilocaloria por mol, que é uma unidade que a gente tem um pouquinho mais de ideia do que significa, dá 1.600 quilocalorias por mol, tá? A ligação de hidrogênio, que a gente fala que é uma ligação forte, né? Não é uma ligação covalente, mas é uma ligação forte, tem cerca de 20, 22, 25 quilocalorias por mol, para você ter uma ideia. Então é bastante energia aqui. Quando você atira um elétron numa molécula, você vai acabar adicionando o elétron nessa molécula. Só que esse excesso de energia vai ficar nesse radical não, né? Nesse ânion, não é um ânion radical também, mas esse ânion que foi gerado.
Essa espécie não vai ser estável, então ela vai tentar perder essa energia. Como que ela pode perder essa energia? Emitindo um elétron, tá? E depois da emissão, né, o elétron vai ser cuspido para fora aqui. Essa espécie ainda está com bastante energia, por isso que ela está anotada como ela é citada aqui. Ela vai perder mais um elétron e aí ela vai se tornar uma espécie positiva e radicalar, certo? Então o que acontece? Você adiciona um elétron, gera uma espécie que não é estável. Ela vai jogar um elétron para fora de novo. Não é o mesmo elétron, pode até ser, mas necessariamente não é o mesmo elétron que sai. Essa espécie aqui ainda tem muita energia, então ela joga mais um elétron para fora. Tá? Então, se você reescrever essa equação de uma forma mais simples, o que você está falando aqui? Eu tenho minha molécula, chega um elétron, saem 2 elétrons e ela fica positiva. E o balanço de carga está certo, né? Tem uma carga negativa, uma carga positiva, 2 cargas negativas. Desse lado, o balanço vai ser uma carga negativa também. Tá? Então, se você faz isso com etanol tem uma massa de 46 unidades atômicas, tá? A relação massa-carga para o etanol vai ser 46, tá? Faz a conta aí depois, né? Você tem 15 aqui da metila, mais 14 do CH2, 16 mais 1 dá 46, tá bom? Se a gente faz isso, então, coleta um espectro de massas, o que a gente está esperando é justamente achar um pico em massa 46, que é esse que está aqui, certo? Então, se você colocou só etanol no seu espectrão de massa, fez com impacto eletrônico, você vai achar um sinal em 46, que é o que está falando aqui. Só um detalhe, a gente costuma falar, né, a unidade de fato de massas que a gente usa vai ser em Dalton, tá? A carga vai estar em unidade atômica, e quando você divide Dalton por unidade atômica, a costuma falar não, a unidade que foi definida para isso é Thomson. Mas na espectrometria de massas, a maioria das pessoas não utiliza a unidade para essa relação massa-carga. Tá? Então você vai ver isso bastante por aí, pessoas escrevendo que o metanol, por exemplo, aqui, gera um íon de MZ46. Tá? Algumas vezes você vai ver as pessoas anotando mais 46 para indicar que isso aqui é um íon positivo. Tá? Mas não importa, o que importa para a gente é contar para você não vai ver a unidade Thomson sendo anotada aqui na maioria das vezes, apesar de ser a unidade correta. Tá? Legal. Por que eu tenho outros sinais aqui, então? Porque, pelo que a gente discutiu, eu tenho uma espécie com relação a essa carga 31, certo? Eu devia ter alguma espécie com massa carga só 46, se eu só tenho etanol. Eu tenho também uma espécie com massa carga 45, certo? Se você for avaliar, tem outros íons interessantes aqui. Eu tenho esse íon aqui que é interessante, que é 15. Então, o que acontece? Como a energia que eu joguei na minha molécula é muito grande, essa espécie gerada no final, apesar de ela estar tentando perder energia emitindo elétron, ela ainda pode ter bastante energia. Normalmente ela tem bastante energia. Ela pode continuar perdendo energia, formando uma espécie carregada, por exemplo, tá? Então eu vou chamar de um fragmento positivo aqui, tá? Mais uma espécie neutra. Ou tem outros tipos de fragmentação que você pode fazer aqui também, tá? Ou seja, eu posso perder parte da massa e gerar outros fragmentos a partir do meu mesmo etanol, tá? Então, por que eu tenho 45 sendo gerado aqui? Bom, porque se eu pego etanol, deixa eu apagar essa anotação aqui, porque eu posso anotar no próprio etanol aqui, tá? Então, se eu pego o etanol e eu penso que se ele perder um hidrogênio aqui, tá? Então, se ele perder um hidrogênio e a carga ficasse desse lado aqui, teria uma espécie com carga 1 que você não consegue detectar. Coisas com massa muito baixa são difíceis de detectar, tá? Se a carga ficar desse lado que está aqui, que é o que a gente anota com esse bracinho para esse lado, eu vou fazer uma espécie com relação à massa carga 45, que é essa espécie que aparece aqui. Tá? A espécie 31. A espécie 31 eu tenho que perder de 46, então se eu calculo a perda de massa a partir do 46, mais 10 em 31 daria 41, eu estou perdendo 15 aqui, certo? Então, se eu quebrar nessa ligação que se encontra aqui e a carga ficar desse lado, eu tenho uma espécie com relação à massa carga 15, que é essa espécie que está aqui. Se a carga fica desse lado, eu tenho uma espécie que vai ser 46 menos 15,
é justamente 31, tá? Por exemplo, se são essas espécies ou não, é difícil saber nessa discussão. Eu poderia fazer a mesma coisa falando que eu quebro aqui, tá? Se eu quebrar nessa região, eu vou ter 46 menos 1 daqui, 45, menos 16, daria 29, é isso? 29, que é 15 mais 14. Exato, 15 mais 14, que é essa parte que está aqui. E aqui eu teria 17, certo? 29 é justamente esse íon que está aqui. Tá? Toda vez que a gente aparece um íon 29, costuma aparecer um íon 27. Porque na verdade ele está perdendo, daqui para cá ele está perdendo uma molécula de hidrogênio. Então esse tipo de reatividade acontece em fase gasosa e é o que ajuda a gente confirmar a natureza da espécie que a gente está observando. Tá? Então, quando você faz uma análise de ionização por elétrons, que é o que a gente vai fazer na química orgânica muitas vezes, quando você tem um cromatógrafo a gás acoplado com espectrometria de massas, é esse tipo de ionização que você vai usar. O ideal seria, a princípio, tá, você ter um sinal para cada espécie que você injetou, mas isso daria menos informação também, porque a fragmentação te dá uma ideia melhor da própria estrutura, tá? Para fazer uma identificação estrutural da espécie que você está procurando. Perfeito? E só repetindo mais uma vez, essa anotação aqui, o lado que tem o bracinho aqui, é o lado que fica com a carga, tá? É um jeito de você quebrar o íon e tentar anotar qual é a relação dessa carga que você teria. Então, em geral, é isso que a gente vai fazer com o espectrometria de massa por impacto eletrônico, tá? Então, anotando isso de uma forma um pouquinho mais organizada aqui, então esse espectro já está um pouquinho mais ampliado. O espectro de massas do etanol por impacto eletrônico vai gerar o íon radical que está aqui. Ele pode gerar perder um próton, perder uma metila, certo? Então, esse aqui seria o 45. Tá? Uma forma de anotar isso seria falar que eu tenho meu íon menos um próton, tá? E ele tem carga positiva. Esse aqui seria o meu íon molecular menos CH3 e ele tem carga positiva. E por aí vai. Isso aqui, que é o 29, seria muito mais fácil anotar que eu tenho um CH3, CH2 com carga positiva. Tá? Esse aqui perderia o hidrogênio, então teria CH2, CH também com carga positiva. Isso aqui seria um CH3 positivo. Tá? Essa espécie aqui é o que a gente chama de íon molecular, certo? Ele nem sempre vai ser a espécie mais intensa, porque ele fragmentou muito nesse caso, e fragmentando muito ele consegue gerar, ele tem muita energia, ele fragmenta muito, ele gera muito mais fragmento. O íon mais intenso é o que a gente chama de pico base, certo? Então esse aqui seria o pico base do seu espectro de massa. E note que a intensidade que a gente usa aqui é uma intensidade relativa. Então o pico mais intenso, a gente vai chamar de 100%, certo? De forma básica, isso é um espectro de massas por impacto eletrônico do etanol. Tá? Quando você tiver um espectro desse em mãos, o que você quer fazer? Identificar qual que é o pico base, identificar o íon molecular, ver se o padrão de fragmentação, que é o que a gente está fazendo aqui, faz sentido com a molécula que você tem. Então, nesse caso, faz sentido, né? Eu teria a formação de 1 aqui que não vai aparecer, então eu tenho 45 desse lado. Tenho a formação de 17 que não aparece aqui também. E eu vou ter 29 desse lado. Tenho 15 e 15 menos 46 é 31. Então, tenho todos os íons que aparecem por aí, tá bom? Algumas vezes você pode anotar um íon que é uma espécie isomérica de outra espécie, mas tanto faz. Por que isso acontece, então? O que a gente está tentando descrever é que se eu gero essa espécie aqui excitada com muita energia, ela pode fragmentar. Ou ela fragmenta gerando um radical e ficando um cátion, ou ela fragmenta gerando um nêutron. O mais comum seria esse aqui de cima, tá? Você perder um radical e formar uma espécie com camada fechada. Por que isso acontece? Você tem sua molécula, isso aqui é a coordenada de reação, a sua molécula estaria nessa posição do mínimo. Quando você gera esse íon radical,
ele tem energia suficiente para passar por um estado de transição de fragmentação. Tá? E dependendo da quantidade de energia que você coloca, você consegue caminhos diferentes. Então, o importante aqui é que a ionização por elétron gera muitos fragmentos. Que é bom se você quer identificar, mas é ruim se você quer fazer análise estrutural, né? Mas é ruim se você quer só identificar isso no meio de uma mistura. Tá bom? Por que a gente usa 70 eletronvolts então? Então, se você olhar esse diagrama, 70 eletronvolts está mais ou menos nessa posição aqui, tá? Difícil fazer uma linha reta aqui, mas está nessa posição. E por que eu estou trazendo isso à tona? Eu estou usando 70 eletronvolts porque eu quero, né? Eu falo que a gente usa 70 eletronvolts aqui, costuma ser padrão nos instrumentos, algumas máquinas você pode até ajustar isso, mas a gente está usando 70 porque quer. 70 é escolhido porque normalmente as espécies têm um máximo de geração de íons por volta de 70 eletronvolts. Se eu tivesse escolhido, sei lá, isso aqui é quase 50, sei lá, 30, por exemplo, eu teria uma geração de sinal muito menor, estaria muito menorzinho. Então é por isso que a gente usa perto de 70 eletronvolts, tá? Mas lembrando, 70 eletronvolts então é quase padrão, dá para gerar quase tudo assim. Muitas coisas vão fragmentar, mas você gera muitos, vão ionizar, perdão, mas você gera muitos fragmentos fazendo isso. Tá? Bom, isso aqui é só para resumir tudo que a gente está falando, então, de uma forma um pouquinho mais organizada aqui, tá? Porque é difícil anotar isso aqui no computador, tá? Só um detalhe, essa espécie 31 aqui é um rearranjo que acontece. Então, algumas vezes você fala que arrancou isso aqui, você tem massa 31, mas não é bem diretamente se você quebrou essa ligação que ele vai ficar. Então, note que a gente anota isso como uma dupla ligação, não é bem um rearranjo, né? Mas é uma dupla ligação aqui que forma essa espécie, ok? Então, isso seria uma forma de atribuir um espectro de impacto eletrônico. Se a gente fizer a mesma coisa para metano, então vamos lembrar que metano é CH4, certo? A relação massa-carga disso aqui vai ser 16. 12 do carbono mais 4, 1 para cada hidrogênio. Então a relação massa-carga disso aqui vai ser 16. Ou seja, esse sinal vai ser do CH4+. Tá? Se esse sinal do CH4+, estou perdendo uma unidade de massa, eu vou ter CH3+, CH2+, CH+, e o carbono mais que eu gero aqui. Tenho tanta energia que eu vou arrancando o próton desse metano. O que é esse sinal aqui então? Massa-carga 17. Que pode ser uma coisa com massa maior. O fragmento vai ficando com massa menor, não com massa maior, concorda? Você tem duas explicações para isso. A gente falou que a massa-carga do carbono aqui, do metano é 16, mas na verdade eu tenho outro metano que tem em relação à massa-carga 17. Porque o átomo de carbono aqui tem dois isótopos. Você tem o carbono 12 e você tem o carbono 13. 1,1% de carbono 13. Tá? Então você vai ter um pequeno sinal de carbono 3 aqui. Só que o que acontece no caso do metano é que se eu vario a pressão de metano, então se eu coloco mais metano ou menos metano, eu posso ter mais desse sinal ou menos desse sinal. Então com uma pressão alta de metano, eu vou ver um sinal muito... Tenho que apagar isso aqui porque agora ficou estranho. Uma pressão alta de metano, eu consigo um sinal muito mais alto para esse íon aqui em 17, então eu consigo um sinal muito mais alto do que eu conseguiria com uma pressão baixa. E isso não pode ser explicado pelo padrão isotópico. Tá? Então o que acontece nesse caso é que esse sinal aqui é do CH5+. Na fase gasosa, se eu tenho muito metano, ele vai reagir com o próprio CH4+, que foi gerado, e isso vai formar meu CH5+, certo? Então, eu posso ter isso que a gente chama de reação íon-molécula, porque você tem uma molécula neutra com um íon, reação neutra, né, de um neutro com um íon. Perfeito? Se eu tenho CH5+, você acha que CH5+ vai ser um ácido ou uma base forte? Forte eu já garanto para você que ele é, tá? Você nunca viu CH5+ na sua vida em outro lugar, possivelmente se você não estudou espectrometria de massas, tá?
Até um caso estranho, porque quando propuseram na literatura que existia CH5+, as pessoas foram... O autor que propôs isso foi desacreditado, né? Mas CH5+, é ser um ácido muito forte, porque não é favorável protonar o metano já é estável. Então, se você gera CH5+, ele quer passar esse próton mais que ele tem para qualquer coisa não, né? Qualquer coisa seja mais básica que ele. Mas ele é um ácido forte, muita coisa vai ser mais básica que ele. Esse é um método que a gente chama de ionização química. Então, deixa eu voltar e tratar a ionização por elétrons. A ionização por elétrons, você gera um feixe de elétrons, sua molécula está aqui no meio, vai arrancar elétron, vai gerar o cátion radical que está aqui, que tende a fragmentar em vários fragmentos, tá? Vários fragmentos estão aqui. Se você faz isso com uma pressão alta de metano aqui dentro, então, se eu tenho uma pressão bem alta de metano, tá? E você tem sua molécula aqui, mas a pressão de metano é muito alta, você vai gerar bastante de CH5+, perdão, porque a pressão de metano é alta, isso vai deslocar o equilíbrio na formação de CH5+. O CH5+, vai ser mais ácido que sua molécula, então ele vai protonar sua molécula. Gera metano de volta, que é estável, né? Gás vai embora, então essa reação é favorável, e você vai acabar com sua molécula protonada. Normalmente, essa espécie vai ter uma energia muito mais baixa do que essa espécie que está aqui. Então, isso aqui não costuma fragmentar. Você costuma não gerar fragmentos se você faz o que a gente chama de ionização química. E note que o aparato que você usa é praticamente o mesmo. A única coisa que você precisa é ter uma entrada aqui para alimentar metano. Então, normalmente, se você tem um equipamento que faz ionização por elétrons, ele também faz o que a gente chama de ionização química. Entende que ionização química é simplesmente porque você usa uma reação química para gerar espécies com carga, né? Isso pode ser feito com metano, que é o que está aqui, pode ser feito com amônia, por exemplo, pode ser feito com outras espécies, isoputeno, tem outra espécie aqui? Não tem, só tem essas. Metano, isoputeno e amônia. O que você precisa ter em mente quando você usa essas espécies? Que além do íon protonado, da sua espécie protonada que você está procurando, você pode ter a formação de outros íons que vem da própria existência de metano ali dentro. No caso do amônio, por exemplo, você pode gerar NH4+, que é o que você... Perdão, NH4+, não, né? Você pode gerar a espécie que está procurando protonada, o hidrogênio aqui, que protonou a amônia, vai ser transferido para a sua molécula, e também você pode ter a sua molécula associada ao íon amônio NH4+. Você precisa manter isso, ter isso em mente, porque se eu estou procurando uma espécie, etanol, por exemplo, tá? E a massa carga dela seria 46, eu preciso lembrar que se for por ionização química, não que você faria isso para o etanol, né? Ele poderia aparecer com 47. Se for com amônio, por exemplo, o nitrogênio é 14, mais 4 aqui daria 18, você teria 46 mais 18, que daria, pela minha conta, 64. Acho que é 64. 64, tá? Então, você tem que lembrar disso aqui se você for usar outros métodos de ionização, tá? Perfeito? Por que eu posso mudar as espécies que eu estou usando? Porque a acidez dela, ou o que a gente mede na fase gasosa, na verdade é o que a gente chama de afinidade protônica, tá? Que é quão favorável ela ficar com o próton, essa afinidade protônica vai mudar. E aí você pode escolher espécies que protonam o analítico que você está procurando ou não, tá? Então tem várias formas de fazer isso. Onde que isso aqui importa, então? Vou pegar a mesma molécula, essa molécula aqui é a anfetamina, certo? A anfetamina tem massa molecular de 135. Se eu faço um espectro com impacto eletrônico da anfetamina, o íon mais intenso que eu tenho é esse íon 44 que está aqui. Tem o íon 91, que quem trabalha com espectrometria de massas já olha para ele, tá? Que costuma ser essa região que está aqui de 91, tá? E se você olhar, eu não tenho nada em 135 aqui. Eu não tenho absolutamente nada aparecendo como o meu íon molecular. Então, o íon molecular não vai aparecer simplesmente porque a espécie gerada é tão instável, tem tanta energia, que ela fragmenta em outras espécies. Se eu faço por impacto eletrônico, a massa dele é 135, eu estou vendo ele protonado aqui em 136. Então, eu já consigo ver o íon, ele mais um próton, né, em 136.
E eu vejo bastante desse 119 que é gerado aqui. Tá? Ou seja, se você mudar a forma de ionização, você pode ter mais ou menos fragmentação. O 91 também aparece aqui, costuma ser bem característico. E percebe que, como eu estou acostumado a trabalhar com espelho planeta de massas, esse íon 91 já me faz procurar um tipo de estrutura como essa, tá? Faz procurar um anel aromático aí nessa molécula. Isso você vai conseguir ver bastante, treinar bastante nas biografias iniciais que estão na descrição do curso. Tá? Se a gente pega o clorometano, que ficou para fora aqui, mas se a gente pega o clorometano, clorometano tem um cloro, CH3, certo? O carbono é 12, mais 3 dá 15, então dá 15 desse grupo, mais o cloro que é 35, perdão, 35. Tá? Isso aqui vai dar 15 mais 35, vai dar 40, vai dar 50, certo? Então, se eu olho com cloro 35, eu tenho um íon em 50, que é justamente essa espécie que está aqui. Isso aqui seria em 15, então aqui eu teria o CH3, mais essa espécie aqui seria o clorometano, CH3Cl+, certo? O que é essa espécie que está aqui com um delta de mais 2 de massa, tá? Esse aqui é o 50 e esse aqui é o 52. Tá? Se você lembrar que a gente falou que o cloro é 35, mas na verdade eu tenho dois tipos de cloro. Eu tenho o cloro 35 e eu tenho o cloro 37, que daria justamente 52. Então, enquanto essa espécie aqui é com cloro 35, eu vou ter o CH3Cl37. Os halogênios costumam ter um padrão bem conhecido. Tá? Então, o cloro é comum, quem está acostumado com isso, procura um padrão desse de 1:3 aqui. Tá? Então, o isótopo mais pesado é 1/3 do isótopo mais leve. Isso é um típico sinal de que você tem cloro na sua amostra. Tá? Então, você usar o padrão isotópico, agora vou botar do jeito mais bonito, né? Se você usar o padrão isotópico, você consegue propor que tem um cloro nessa molécula. A gente já começou com a informação que era clorometano, mas imagina que você não soubesse disso. Tá? Ali eu fiz a conta errada, né? Esse aqui é o 14. Não é o 15, é o 14, eu li a escala errada. Por que você tem informação de 14, então? Você está perdendo um HCl, que costuma acontecer, então 36 aqui seria um HCl. E aqui embaixo também, perda de 38 é o HCl, que é o HCl que era feito com cloro 35 e aqui com cloro 37, certo? Aparece também o próprio cloro 35 e 37 um pouco aqui no sinal. Tá? Por que eu estou mostrando esse exemplo, então? Porque esse é um exemplo típico de um espectro onde o padrão isotópico, permite que você suponha, ou proponha que tem um cloro nessa molécula. Se você olhar a tabela periódica, várias espécies têm padrão isotópico que são bem conhecidos. Para química orgânica, se você for para o laboratório, você está preocupado mais com essa família que está aqui. Esse é o padrão do cloro que a gente acabou de ver, o padrão do bromo, que é 1:1, que são os mais característicos. Se você trabalhar com algum metal, alguma espécie aqui embaixo, você vai acabar usando isso. Então, o cobre é um que eu uso bastante no meu laboratório, então o padrão isotópico que eu, por exemplo, tenho um pouco de contato. A própria prata, que é quase 1:1, tá? Telúrio, quando você usa, que tem bastante isótopo, por aí vai. O meu ponto aqui se você tem íons que têm esses elementos, isso te ajuda a identificar quem eles são. Mas você perde um pouco do sinal, né? Exemplo simples, uma espécie que tem prata. A quantidade de sinal seria o dobro se esses dois sinais estivessem empilhados no mesmo íon, tá? Mas vai ser praticamente a metade, porque está dividido em duas espécies. Tá bom? Se você olhar, então, para cloro e bromo, você tem que lembrar que se você tem um cloro só, você tem esse padrão de 1:3, que é o que está representado aqui. Se você coloca 2 cloros, você já vai ter um padrão diferente. Tá? Por que isso? Bromo aqui é mais fácil explicar porque é 1:1. Tá? Um bromo eu posso ter ou bromo 79 ou bromo 81. Se eu tenho 2 bromos, eu posso ter um bromo 79, o outro bromo, esse do L, o outro bromo 79,
eu posso ter 79 e 81 ou 81 e 79, que me dá a mesma espécie, que vai ser mais 2, tá? Em relação a essa. Então, se isso aqui for x, isso aqui é x mais 2. E eu posso ter 81, 81, que vai ser x mais 4. Tá? A probabilidade de eu achar essa espécie é praticamente a mesma. Não é exatamente a mesma porque não é 1 para 1, tá? É 99,7 aqui. Então, eu vou esperar um sinal igual desse para esse, mesma intensidade aqui desse lado que eu tenho para esse lado, e na prática o dobro de intensidade desse sinal mais 2, porque eu tenho o dobro de possibilidade de achar ou 1,79 e outro 81, ou outro 81 e 1,79, correto? Então, os padrões isotópicos mudam se você tiver mais de um bromo ou um cloro. Tá? Então, isso aqui é muito útil para análise de produto de síntese e por aí vai, se você quer confirmar que você tem a incorporação de 1 bromo, 2 bromos, 3 bromos, por aí vai. Então, o padrão isotópico ajuda bastante a fazer isso, tá? Se você quiser, você pode até calcular isso aqui, calcular as probabilidades e recalcular essas linhas que estão aqui. Bom, além do impacto eletrônico, para mostrar o seu efeito de impacto eletrônico também, isso devia estar sendo mostrado antes, mas ficou aqui. Se eu tenho um espectro de uma espécie em 70 eletronvolts, eu tenho pouco do íon molecular. Se eu baixo esse valor, faço isso a 15 eletronvolts, eu vou ter mais do íon molecular e menos fragmentação. Tá? Por que eu tenho menos fragmentação? Tenho menos fragmentação porque eu tenho menos energia na espécie que foi gerada. Então, resumindo tudo isso, tem que lembrar que você tem uma espécie, você vai jogar um elétron, isso vai gerar uma espécie excitada, positiva, mais 2 elétrons. Quanto maior a energia, maior tende a ser a formação de fragmentos. Perfeito? Coisa interessante que a gente tem também para identificar essas moléculas têm nitrogênio, tá? Que é um detalhe que ajuda bastante. Se você tem uma espécie em impacto eletrônico ele vai sair aqui. Uma espécie em impacto eletrônico com nitrogênio, se você tem uma relação massa-carga ímpar, o número de nitrogênio que você vai ter na sua molécula é ímpar. Se for ionização química, você vai ganhar uma massa 1 por causa do hidrogênio, então isso aqui vai virar par. Por que acontece isso? Porque o nitrogênio, a relação massa-carga dele, a massa dele, a massa do nitrogênio é 14. A massa dele é 14. E o nitrogênio é a única espécie com massa par que faz um número de ligações ímpares. Então, se eu tenho um nitrogênio aqui, eu tenho que ter um íon molecular com uma massa ímpar, certo? Que nesse caso é 249. Se eu tenho ou 0 nitrogênios, ou 2 ou 4 nitrogênios, tendo números pares, o número de ligações aqui que é ímpar vai virar par, e aí, se eu tenho números pares, então, de nitrogênio, a relação massa-carga do meu íon molecular vai ser par. Isso é o que a gente chama de regra do nitrogênio. Ela ajuda bastante para você saber se tem nitrogênio na sua molécula ou não. Então, em resumo, porque o nitrogênio é o único que tem massa par e faz o número ímpar de ligações, se você tem um número ímpar de nitrogênios na sua molécula, o seu íon molecular tem que ser ímpar. Ou, no caso de ionização química, como você vai ganhar uma massa por causa do hidrogênio que está aqui, vai ter que ser par. Certo? Isso ajuda bastante na identificar se a molécula tem nitrogênio ou não. Bom, no geral, uma introdução básica de espectrometria de massa seria essa. O que eu peço para vocês, se vocês têm que identificar espectro? Pegar as referências iniciais, trabalhar um pouco nos espectros para pegar um pouco mais de experiência. Tá? O que a gente vai fazer a partir de agora é tratar um pouco das fontes de ionização, certo? A gente já tratou do impacto por elétrons, da ionização química. Uma outra fonte interessante é o que a gente chama de MAUD. E qual que é a ideia do MAUD? Tentar trabalhar com moléculas que têm massa molar maior. Tá? Proteínas e polímeros artificiais ou biológicos, tanto faz. A ideia aqui é que, ainda em vácuo, você coloca a sua molécula, que
está aqui, essa espécie amarela que está aqui, solubilizada num sólido, né, uma solução sólida, mas solubilizada numa matriz que está aqui. Essa matriz vai absorver um feixe de laser. Quando ela absorve esse feixe de laser, ele vai fazer um certo plasma aqui na superfície, vai arrancar esse material, vai jogar isso para a fase gasosa, a sua matriz, que vai ser excitada pelo laser, então ela tem que absorver esse feixe de laser, ela vai passar energia para a sua espécie, protonar ou desprotonar o analito que você tem e gerar esse analito carregado que vai ser mandado para dentro do seu espectrômetro de massas. Tá? Por que isso aqui precisa ser gerado? Porque se você pegar uma proteína e injetar no impacto eletrônico, essa proteína vai desnaturar. Você vai quebrar essa proteína. Você não consegue, ela não é volátil, você não consegue jogar na fase gasosa. Tá? Então isso aqui foi criado. A ideia normalmente é usar um laser de nitrogênio, então você precisa de alguma coisa que absorva esse laser de nitrogênio. Tá? Por isso que as matrizes de molde costumam ser essas espécies com anéis aromáticos que absorvem bastante radiação no ultravioleta. E normalmente você tem espécies que são ácidas, tem até alguns grupos, né, básicos que tem aqui, depende do modo que você vai usar. E essas matrizes que vão absorver a energia do laser e protonar ou desprotonar o seu analito. Normalmente você tem uma mistura de matrizes quando você tem uma matriz comercial. Então você compra um pó comercial para fazer uma análise por molde, é uma mistura, por exemplo, dessas espécies que estão marcadas aqui em retângulo. Tá? Por que é uma mistura? Porque cada matriz é aconselhável para um tipo de amostra diferente. Tá? E se você tem uma mistura, você tem a possibilidade de trabalhar com amostras diferentes com a mesma matriz. Tá bom? Isso aqui é uma placa de molde, então você coloca a sua amostra nesses pocinhos que tem aqui. O Excel não gosta, o PowerPoint não gosta quando eu faço círculos, porque ele acha que eu estou tentando fazer outra coisa. Você coloca as suas amostras aqui. Essa posição aqui, você sabe, eu coloquei, por exemplo, no final da placa, né? Então eu coloquei no H20. Tá? Então esse ponto aqui é o H20, a amostra H20 está colocada aqui. Isso vai para dentro do vácuo do instrumento. Quando você pede para analisar o H20, vem o feixe de laser, atira na sua amostra. O laser não faz curva, mas é difícil anotar. O laser bate aqui, arranca o material que vai para dentro do espectro de massa ser analisado. Isso aqui é um tipo de uma placa molde. Isso aqui é um círculo bem pequeno. Tá? Bom, o que você consegue fazer com isso? Então, imagina que você quer tirar o espectro daquelas réguas que a gente usa, régua transparente, tá? Que é metilmetacrilato. Você raspa um pouco do material da régua, muito pouco material, tá? Então é destrutivo, você vai destruir a régua, mas é muito pouco que você usa. Mistura com a matriz, dá o tiro de laser e coleta o espectro. Esse é o tipo de espectro que você tem. Como você tem um polímero, né? Você tem várias unidades de repetição que vão se repetir, tá? Ou, sei lá, M vezes aqui, porque eu chamei de M ali em cima, tá? Isso aqui vai se repetir. No caso do metilmetacrilato, o monômero tem uma massa de 100 unidades atômicas. Então, você vê uma distribuição com um delta de 100 unidades atômicas. E isso pode te dar mais ou menos não, pode te dar distribuição tamanho de cadeia. Então, se você pensar que a média está mais ou menos aqui, você vai saber que o tamanho da cadeia da molécula, médio, tá? Mais ou menos no milímetro aqui, é 6.000 massa sobre carga. Tá? O que acontece é que muitas vezes nesse tipo de análise, você pode ter a formação de espécies com múltiplas cargas que não acontecem normalmente em ionização por elétron. Tá? Então, nesse caso, você tem, por exemplo, um anticorpo monoclonal. A massa dele é 150.000. Isso aqui está em inglês, tá? Então isso aqui é um ponto. 150.000. Em 150.000 aqui, você tem ele com mais um próton. Então isso aqui é 150.000. Tá? Mais um, né? Mas tanto faz aproximar. Se você tem duas cargas aqui, lembra que a gente está medindo a relação massa sobre carga? Agora, se a carga vale 2, isso vai ter que cair perto de 75.000, que é esse sinal que está aqui. Perto de 3, isso vai cair em 50.000. E assim sucessivamente. Tá? Outra coisa que acontece é a formação do dímero, que são duas moléculas de anticorpo mais um próton que aparecem aqui. Sinal um pouquinho ruimzinho, mas ele aparece ali. Então,
Quando você faz Maldi, você tem que lembrar, é bom que você pode trabalhar com polímeros, mas você vai ter vários sinais aparecendo. Tá? Então você tem dupla protonação, tripla protonação, por aí vai. Mesma coisa aqui, não é a mesma coisa não, mas é um pouquinho diferente. Se você está misturando uma matriz com seu analito, tanto no modo negativo quanto no modo positivo, essa matriz pode aparecer incorporada nos adultos, que a gente chama, que vão ser formados. Tá? Então, esse íon que está aqui, com essa relação massa-carga, é uma molécula desse oligosacarídeo que está aqui, mais 5 moléculas da sua matriz, mais um próton. Tá? Aí você pode ter 4, 3, 2, 1, você pode ter uma distribuição de moléculas. Nesse caso, uma das coisas que você pode fazer é usar um pouco menos da sua matriz. Tá? No modo negativo, a mesma coisa, tem 3 da sua matriz aqui e tem uma distribuição. Vou ter que levar isso em conta no molde. A sua matriz pode aparecer na sua análise. Tá? Onde que o molde funciona bem? Quando você tem que fazer proteína que tem massa elevada, então isso com massa exata permitiu que você usasse mais técnicas de pressão osmótica e outras técnicas para identificar massa de proteína. Tá? Ele gera espectro de espécies com maior quantidade de íons, sobretudo se você tem uma proteína muito grande, porque quanto maior a proteína, menor a repulsão por carga para você colocar mais cargas ali. Se for pequena, normalmente é só uma protonação. A sensibilidade é bem alta, permite trabalhar com esses polímeros, tá? E permite fazer o que a gente chama de imagem por espectrometria de massas, que no caso é a aplicação que eu queria mostrar nessa aula. Tá? Então imagine o seguinte, tem outras fontes que fazem isso, tá? Tem um corte aqui de um cérebro de rato nesse caso, e o patologista falou que essa área que tem aqui tem uma morfologia que condizente com a doença de Alzheimer, tá? Então, o que é feito? É feita uma medida, eu tenho um espectro de massa dessa região que está aqui, e essas moléculas são marcadores do Alzheimer, tá bom? São essas placas de beta-amiloide que está aqui. O que eu faço é que nesse tecido eu coloco no computador, no espectrômetro, eu peço para ele ficar fazendo análise de massa ponto a ponto. Então ele faz uma análise de massas nesse ponto, uma análise de massa nesse ponto, uma análise de massa nesse ponto, e ele vai fazendo análise ponto a ponto. Depois ele vai fazer nesse ponto, e assim sucessivamente, tá? Se ele for fazendo essa análise ponto a ponto, em cada ponto que você dispara um laser, eu tenho um espectro de massas. Se eu peço, nesses diagramas que está aqui embaixo, para ele colocar uma cor mais vermelha, quando eu tenho maior quantidade desses íons que marcam a minha doença, dependendo da espécie que você usa, então nesse caso aqui, essa espécie é a beta-138, que é essa espécie que está aqui, é mais localizado nessa região do cérebro no rato. Então, nesse caso do 40, é um pouquinho mais esticado aqui para frente. Tá? Então, essa espécie pode ser usada como um marcador para Alzheimer nesse caso. Onde isso está sendo utilizado? Para fazer cirurgia de câncer de cérebro. Então, em vez do médico no olho arrancar uma parte do tecido, ele sempre tem que arrancar uma parte um pouco maior para garantir que ele arrancou todo o tecido canceroso. O que ele faz? Ele tem o que chama de um mass panel, é um bisturi que automaticamente tira o espectro de massa, não é com molde, tá? Mas ele tira o espectro de massa e o médico, enquanto ele está cortando aqui ao longo desse tecido, ele consegue perceber que eu não tenho sinal desses marcadores. Quando ele entra nessa região, ele fala, ó, tem o sinal desses marcadores. Ele sabe exatamente onde cortar ou não. Então, se ele está cortando aqui essa região, extraindo essa região, quando ele vai um pouco mais para fora, chegou nessa região, ele tem um alerta que aqui é um tecido saudável e ele não vai remover esse tecido. Tá? Essa aqui é a ideia de fazer imagem por massa. Mas você pode fazer por molde, pode fazer por easy, por Dart, tem várias formas de fazer isso. Dart eu não sei se dá, na verdade. DESI é possível fazer, por aí vai. Então tem várias fontes que fazem imagem por massas. Tá? Na bibliografia mais para o final da lista tem alguns exemplos disso naqueles livros. Uma outra forma de você conseguir trabalhar com moléculas de massa molar maior, que ganhou o prêmio Nobel junto com esse desenvolvimento do molde, é o que é chamado de elétron spray. Então imagine o seguinte, se eu tenho uma pilha aqui em solução, o eletrodo negativo vai atrair espécie positiva. Se eu tiro esse eletrodo da solução, eu vou atrair na superfície um pouco mais de espécie positiva.
de fato, microscopicamente, eu consigo puxar um pouco essa superfície da água, porque você vai ter acúmulo de cargas positivas aqui. Esse acúmulo de carga positiva vai puxar essa fronteira da água um pouco mais para cima. Tá? A ideia do electron spray é muito parecida com essa. O que você faz é que você pega um capilar, onde você vai colocar a sua solução bem diluída, tá? Solução de proteína, por exemplo, e aplicar uma diferença de potencial, de 1 a 10 kV normalmente. Esse capilar é muito pequeno, normalmente você está aplicando um fluxo aqui para fazer com que esse capilar gere um spray aqui na ponta. E esse spray carregado, por que ele vai ser carregado? Porque eu estou com potencial positivo aplicado aqui, então estou repelindo carga positiva. Esse spray carregado vai gerar gotículas com carga. Cada vez essa gotícula com carga tem muita carga aqui, vai quebrar em gotículas menores, que é o que está sendo mostrado aqui, até que essa carga chegue na fase gasosa e é levado para dentro do seu espectro de massa para você fazer análise. Então, se eu comecei com a proteína em solução, esse processo faz com que eu consiga gerar a minha proteína desolvatada na fase gasosa para fazer a análise. Tá? Normalmente, nesse processo, se você tem um pouco de ácido aqui, você vai acabar com a sua espécie protonada aqui no final. Tá? Então, isso é bem utilizado para gerar espécies de íons de proteína. Tá? Se você tem cálcio, ela pode acabar com cálcio. Se você tem sódio, ela pode acabar com sódio aqui no final. A vantagem disso é que isso tudo acontece em pressão atmosférica. Então, não preciso mais colocar minhas amostras no vácuo. Eu posso pegar um cromatógrafo, uma coluna que está saindo a amostra o tempo todo, e fazer essa análise direto do que sai da coluna. Tá? Então, para dar um exemplo para vocês, vamos aqui, deixa eu abrir um vídeo que eu tenho aqui. Esse é um vídeo que mostra esse processo do electron spray. Tá? Então, eu tenho essa seringa com essa solução, essa solução é incolor, tá? Tem um laser vermelho sendo usado para você poder ver alguma coisa aqui. E o que eles vão fazer é começar a aumentar a diferença de potencial em relação a um eletrodo que está colocado aqui na frente. Então, essa solução aqui tem alguma espécie para dar carga, um próton, por exemplo. Se tem próton, você tem o contra-íon, mas se tem um potencial positivo aqui, isso vai arrancar a espécie dessa solução. Conforme o potencial for aumentando, repare nessa região aqui, que você vai para de tirar essas gotículas tão grandes, esses jatos grandes, você vai ficar com spray, como o spray que está aqui no fundo. Tá? Então, daqui a pouco você vai ver que isso para, ele começa a ficar mais estável e aí de repente gera um spray. Esse aqui daqui a pouco fica mais estável. Esse é um spray que você vai usar para analisar por massas. Então, se você coloca a entrada do seu espectrômetro de massas aqui na frente, ele está coletando os íons que são gerados nesse spray e mandando isso para análise pelo espectrômetro de massa. Tá? Isso é o que a gente chama de electron spray. Pela própria natureza da fonte, dá para ver que ela não é tão estável como uma fonte de impacto eletrônico que a gente viu antes. Perfeito? Esse vídeo e alguns outros estão na página na descrição desse vídeo também. Tá? Se a gente olha um pouquinho mais de detalhes, a gente consegue ver que o que acontece é que na ponta desse capilar você tem tanta carga que você rompe a tensão superficial da água, você pode até perder uma gotícula grande, e essas próprias gotículas vão ter tanta carga que elas mesmas começam a emitir, que é o que está sendo mostrado aqui. Então você tem uma gota gerando gotas menores aqui, porque justamente você tem muita carga nessa gota. De fato, existem dois mecanismos. Você tem o seu solvente, ele evapora. Um dos mecanismos fala que uma hora você tem tanta carga nessa gota que você tem tanta repulsão que o íon pula para fora, certo? Então, essa é o que a gente chama de distorção do íon, que é o que está aqui. E outra questão da carga residual. Você vai evaporando a molécula de solvente até que só sobre o seu íon dentro dessa molécula, tá bom? De qualquer forma, a gente acaba com íons para ser analisados na fase gasosa. A gente usa normalmente no modo positivo, mas no modo negativo funciona igual, é só mudar as tensões que você está usando, tá? Para dar um exemplo que você de fato consegue trabalhar com moléculas grandes,
Isso aqui, e é um exemplo agora que é mais relevante ainda, isso aqui seria um espectro de massas de um vírus inteiro com cerca de 10 MegaDalton. Se você muda as condições de preparo da amostra, você consegue diminuir a quantidade de formar espécies menores ou espécies maiores. Mas nota que você tem uma espécie enorme com muita carga na superfície. De fato, a gente não consegue nem determinar que espécie que é, porque a gente não tem resolução para ver todos os sinais que compõem esse envelope grande que está aqui. Tá? Eu não tenho resolução suficiente para resolver isso aqui. A gente fala de resolução depois. Se as espécies são um pouco menores, você consegue ver um pouco mais de sinal aqui, mas mesmo assim é difícil de determinar. Mas meu ponto aqui é só mostrar que a gente consegue trabalhar com coisas muito grandes com eletrospray, tá bom? Isso pode ser usado, por exemplo, para identificar qual que é a massa de proteína, como eu disse, tá? Então, se eu tenho uma proteína, isso aqui é só mioglobina, não está fragmentando porque não tem tanta energia. Eu tenho vários sinais, por quê? Porque eu posso ter ela protonada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, várias vezes, tá? Como é que eu vou achar a carga, a massa dessa proteína? Quanto maior for a quantidade de portadores de carga que eu tenho ali, por exemplo, massa mais um próton, ou massa mais 2 prótons, tá? Menor vai ser a relação massa-carga. Então a carga está crescendo nesse sentido. Se eu pego duas espécies aleatórias, uma que eu chamei que tem R portadores de carga, outra tem S portadores de carga, eu posso falar que a massa da minha proteína vai ser a relação massa-carga vezes quanta carga ele tem, menos a quantidade de espécies que não carregam. Por exemplo, se eu tenho 10 prótons e eu achei que a minha relação massa-carga é 1000, a minha molécula, na verdade, pesa 990, porque eu tenho que descontar a massa de 10 prótons que estariam aqui. E a mesma coisa vale para esse S. Esse S eu teria a mesma expressão. Massa-carga vezes quanta carga eu tenho, descontado da carga de quem da massa do portador de carga, me dá a massa da minha proteína. Só que RS tem uma relação. O R tem um certo número de prótons e o S é R mais 1. Por quê? Porque é o próximo pico descendo aqui. Então, se esse cara tem R portadores de carga, esse aqui obrigatoriamente tem S portadores de carga e ele tem que ter mais carga. Então, o S tem que ser R mais 1. Certo? Com esse sistema, eu não vou resolver a álgebra aqui, mas com esse sistema você consegue resolver, substituindo os valores aqui, você acha justamente a massa da sua proteína. Tá? Então, essa é uma forma de achar a sua proteína. E nesse caso, o R que a gente pegou tem 14 prótons. Isso quer dizer que aqui tem 13 prótons, aqui tem 12 prótons, 11 prótons, 10 e por aí vai. Tá? Isso aqui é muito útil quando você quer diminuir a massa do seu sistema. Essa massa não, né? Você quer diminuir a relação massa-carga do seu sistema, você não consegue detectar algo tão grande. Tá? Que é o caso do vírus. Ali você tinha 300 cargas positivas, 200 cargas positivas. Tá? Dá uma olhada com calma nesse sistema de equações aqui, mas a ideia é essa. O próximo íon, né, o íon de massa, relação massa-carga mais baixa, tem um portador de carga a mais do que o de relação mais alta. E com esse sistema você tira o valor de massa da sua proteína. Com uma precisão muito boa, diga-se de passagem. Tem outros métodos aqui que podem ser utilizados, que são os métodos de APCI, que também são métodos à pressão atmosférica. Não vou falar nada sobre isso aqui, mas você tem um gás de nebulização passando a sua amostra aqui, como se fosse um líquido, da mesma forma que um electron spray, só que quem vai te dar quem vai gerar os íons nesse caso é uma descarga elétrica que vai acontecer nessa região, certo? É outro tipo de ionização química. Então, em resumo, você tem sua amostra, seu analito no solvente, o solvente é o azul aqui, o analito é o amarelo. Você vai gerar um spray, nesse spray você vai ter a descarga elétrica, tá? Que a gente chama de descarga corona. Isso vai fazer com que na maioria das vezes você ionize o seu solvente e o seu solvente transfere carga para o seu analito, que pode ser identificado, certo? Também não vou tratar isso em detalhes, mas é bom você saber que isso existe, tá? De forma semelhante, eu posso usar o que a gente chama de fotoionização, a PPI. Em vez de usar uma descarga elétrica aqui para ionizar a minha amostra, eu faço a mesma coisa, gero spray, só que eu uso fóton, tá? Eu tenho uma lâmpada que vai ionizar. Eu posso ionizar direto o analito ou posso ionizar o meu solvente e o meu solvente depois ioniza o meu analito. Tá? São métodos muito parecidos. Eu gero um spray,
ou você promove a ionização com uma descarga elétrica, que é a descarga corona, é a PCI, ou você promove essa ionização com fóton. A gente chama disso aqui de chemical ionization, do mesmo jeito, por quê? Porque você gerou íons do solvente e o solvente vai transferir próton, por exemplo, qualquer coisa com carga, para o seu analito. Tá? Por isso também é um método de ionização química. Tá bom? Em resumo, juntando tudo isso que a gente está tratando, tá? Você tem fontes diferentes para aplicações diferentes. E eu gosto dessa tabela porque ela resume tudo isso. Se você tem sua amostra solúvel em solventes de polaridades diferentes, se sua amostra é solúvel em hexano, quer dizer que ela é uma amostra pouco polar. Tá? Uma amostra pouco polar é ruim para você utilizar electrospray. O electrospray é ótimo para amostras que são mais polares. Malte é muito bom para coisas que têm massa maior. Então, coisas que têm massa maior, o malte funciona muito bem. Para coisas que têm massas muito baixas e são apolares, hidrocarbonetos, ou polaridade baixa, você vai acabar usando ionização por elétrons ou ionização química, certo? Pode até usar um pouco de APCI para moléculas orgânicas, álcools, alguma coisa no meio do caminho, mas normalmente a gente reserva para CGMS, por exemplo, para amostras que são típicas de um laboratório de orgânica experimental, por exemplo, impacto eletrônico, e a gente passa para electron spray para amostras que são mais polares, tá? Mas você tem outras fontes que você pode usar, e essa tabela costuma resumir bem o que você pode trabalhar, tá? Tem muitas outras fontes, eu não vou tratar isso, que são as fontes de pressão ambiente, igual o electron spray PCI que a gente escreveu, que está aqui de novo, está em todo lugar, que estão descritas muito bem nessa publicação. Então, se você quiser ter mais detalhe com isso, a gente pode conversar depois, mas tem vários outros tipos de fonte. Só para dar um exemplo do que você pode fazer, que também é relevante para os dias de hoje, você tem uma fonte que a gente chama de paper spray. E qual que é a ideia? É cortar o preparo de amostra. Tá? Então, você pega sangue mesmo, pinga sangue num papel filtro, aplica nesse papel filtro uma diferença de potencial e pinga um solvente. O solvente vai permear por esse papel, vai extrair a parte do sangue que ele consegue extrair, arrancar os analitos para a ponta, e na ponta você vai gerar um spray parecido com o que a gente viu no electron spray. Tá? Isso permite você fazer muitas análises de uma forma muito rápida. Então, para dar um exemplo também, deixa eu vir para o vídeo aqui. Se você olhar esse vídeo aqui, é um exemplo de um instrumento que usa esse paper spray nesse equipamento, né, nesse aparato, para justamente fazer análises muito mais rápidas com material biológico direto. Então, imagine que você tem uma doença, por exemplo, assolando toda a humanidade, e você precisa de uma análise rápida, e o material que a gente usa para essa análise é o próprio sangue. Tá? Então, por algum motivo ele quer mostrar isso aqui do lado também, então eu vou deixar mostrando só o navegador. Você pinga o sangue aqui, nesse cartucho, tem esse eletrodo que vai fazer o contato elétrico. Aqui você tem que usar um aparato para secar isso e condicionar o papel filtro, tá? É bem importante condicionar esse papel antes da análise. No laboratório clínico, você precisa ter muita velocidade de amostra, tá? Então, tudo que você pode deixar automatizado, você faz. E o que ele faz é que, automaticamente, ele vai pegar um desses cartuchos que estão carregados com o papel filtro e realizar a amostra automático por massas, tá? Então, ele vai mostrar aqui. É o cartucho. Mede quem é, porque você tem que saber exatamente a análise que você está fazendo. Tem o nome do paciente, tem o nome de tudo, é rastreável. Por que ele tem um carrossel aqui? Porque enquanto ele está preparando uma amostra, lá na frente ele já está medindo outra, está medindo qual que é a anterior, então você tem que ter muita velocidade. Preparou aqui o solvente para fazer a extração, faz o contato elétrico e gera o spray para análise na entrada do massas. Eu vou mostrar aqui, gera o spray que você faz análise por massas.
É uma produção tanto quanto cartunesca, né? Serve. Já mediu aqui, está preparando o próximo, está medindo o primeiro aqui, qual que é a amostra, e já descarta, isso aqui vai para o lixo, ou vai ser guardado para poder fazer outro tipo de controle. Normalmente você joga fora porque você guardou uma amostra. Tá? Bom, esse é um exemplo do que você consegue fazer com outras fontes de ionização. Por algum motivo ele ficou infeliz e está separando aqui. Tá? Mas tudo bem. Voltou. Então esse é um exemplo que você pode fazer com isso. Tá? Bom, em resumo, o que a gente viu hoje é como que você pode pegar o espectro de massa que chega no final e identificar isso por impacto eletrônico. Mas não é só o impacto eletrônico que a gente tem. A gente tem bastante... a gente tem várias formas, né, de gerar íons, que é o que a gente está trabalhando com essa fonte de íons. Nessas últimas fontes da pressão atmosférica, a gente arrancou isso de dentro do vácuo, que possibilita fazer vários tipos diferentes de análise. Você pode pegar uma maçã, colocar na frente do espectro de massa, saber se tem agrotóxico ali ou não tem, tá? Pegar um remédio, o comprimido do remédio, colocar na frente do massa e saber se aquilo está dentro da especificação ou não está. Tem muita coisa de fontes de íons que está sendo desenvolvida, eu recomendo bastante, eu recomendo que vocês leiam aquela publicação que eu mostrei, se vocês tiverem interesse nisso. O que a gente vai fazer depois é discutir um pouquinho mais dessa parte do espectro de massa, que é o analisador de massas. Tá? Como que eu posso medir essas massas e que resultados eu tenho usando analisadores de massas diferentes. Tá ok? Então, para essa aula era isso. Eu agradeço a sua atenção até aqui e dá uma olhada na bibliografia que está na descrição do vídeo. Até logo!